quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de hoje será da página 61, então acompanhem com a teacher. Nós falaremos sobre os adverbs of frequency. Esses advérbios de frequência, eles indicam com que frequência nós fazemos uma atividade, certo? Então, se a gente faz uma atividade sempre, às vezes, nunca, tá? Depende então da frequência, tá bom? Com que essa atividade é feita. Prestem atenção. Always é quando eu faço, a frequência dessa atividade é de 100%. Então, eu sempre faço. Always significa sempre. Quando eu faço nem sempre, mas com uma frequência grande ainda, de 70%, eu uso a palavrinha usually, que significa geralmente, normalmente. Então, são aquelas coisas que geralmente nós fazemos, mas não todos os dias, não com uma frequência de 100%, Todos os dias a gente faz. Quando a gente faz um pouco menos, com um pouco menos de frequência, nós usamos a palavra often, que ali mais ou menos 60%, uma frequência de 60%, Então, nós fazemos com uma certa frequência, mas também não todo dia, não sempre. E quando eu faço às vezes? Quando eu faço às vezes, eu uso a palavra sometimes, certo? E quando eu nunca faço, coisas que eu nunca faço, eu não gosto ou eu não tenho o costume de fazer, eu uso a palavra never, que significa nunca, tá certo? Então vamos revisar. Always, sempre, usually, normalmente, geralmente, often, também frequentemente, sometimes, às vezes e never, nunca. Tudo bem? Então prestem atenção aí nas frequências com que vocês fazem as atividades para depois a gente conseguir pensar aí nos exercícios e resolvê-los mais facilmente, tá certo? Antes disso, a teacher quer mostrar para vocês um exemplo, porque nós precisamos entender a função do advérbio na frase. Então olhem só, nesse exemplo aqui, You never sleep, significa você nunca dorme. Acredito que é um exemplo falso, porque não tem como alguém nunca dormir. Mas vamos usar porque foi o exemplo que a apostila trouxe pra gente para encontrarmos as funções da frase, certo? Então vamos lá, primeiro de tudo eu vou encontrar o verbo dessa frase. Qual é o verbo? O verbo é sleep, Então o verbo é a palavra que realiza a ação na frase, tá? É a ação da frase. Então você nunca dorme. O dorme ali é o verbo, sleep, tá certo? Depois que eu achei o verbo, eu vou fazer uma pergunta para ele. Quem que dorme? Who sleeps, A minha resposta, quem está dormindo? You never sleep. Você nunca dorme. Então a minha resposta é o you. O you é o sujeito da minha frase, é o subject. Então prestem atenção. Para encontrarmos o sujeito, nós primeiro encontramos o verbo e fazemos uma pergunta para ele, Quem que dorme? You. Então, a resposta para essa pergunta que eu fiz para o verbo é o meu subject. E essa palavra aqui, que ficou sobrando aqui no meio? A palavra never é o meu adverb, certo? E é um adverb de frequência, adverb of frequency. Tudo bem? Então, é assim que nós analisaremos a função de cada palavra na frase, tudo bem? Então, vamos lá para mais exemplos que a apostila trouxe, I always play soccer on Monday. Eu sempre jogo futebol na segunda-feira. Outro exemplo, he never goes to bed early. Ele nunca vai para a cama cedo. We usually lunch at a restaurant. Nós, geralmente, normalmente, almoçamos num restaurante. They often talk too much. Eles frequentemente conversam muito. E último exemplo, she sometimes wakes up late. Ela, algumas vezes, às vezes, acorda tarde. Virando a página, agora nós vamos para os exercises. Então, activity number 5. Go back to the dialogue on the internet and circle the adverbs of frequency in pink.
que vocês vão fazer então? Vocês lembram que nós lemos um diálogo, né? Sobre, era uma conversa na internet, era um diálogo entre dois personagens da nossa apostila? Retornem lá para esse diálogo da página 57 e circulem com a cor pink, que é o rosa, os advérbios de frequência que foram ditos lá nesse diálogo, tá certo? Exercise number 6. Rewrite the sentences using the adverbs of frequency in parentheses. Então, o que vocês vão fazer? Vocês reescreverão as frases da letra A até a letra F, né, usando os advérbios de frequência que estão entre parênteses aí logo após a frase. Vamos ver o primeiro exemplo com a teacher. Letra A. Mr. and Mrs. Black watch horror movies. Então, o senhor e a senhora Black assistem a filmes de terror. Tá? Entre parênteses, nós temos aí a palavra always, que é o nosso advérbio de frequência. Vocês vão acrescentar esse advérbio. Onde que eu vou acrescentar, teacher? Eu vou acrescentar logo após o sujeito, certo? Então, ó, Mr. and Mrs. Black always watch horror movies. Então, o senhor e a senhora Black sempre assistem a filmes de terror. Tudo bem? Então, façam isso nas próximas letras também, acrescentando o advérbio logo após o sujeito, tá? Exercise number 7. Look at Monica's week schedule, then complete the text with the correct adverbs of frequency. Então, se nós formos olhar aqui, nós temos uma tabelinha que é o cronograma, o roteiro aí dos dias da semana da Mônica, tá? Então, o que ela faz? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Quando tiver um X é porque é uma atividade que ela faz nesse dia, certo? Por exemplo, watch TV, assistir televisão. Ela assiste todos os dias da semana. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então, é uma atividade que ela faz always, 100% das vezes, tá? Com uma frequência de 100%, tá certo? Então, vocês, prestando atenção nesse cronograma aqui, vocês vão completar o texto aqui embaixo. Então, prestem atenção em quais atividades a Mônica faz sempre, às vezes, ou ela nunca faz, tá bom? Para vocês conseguirem completar o texto. Virando a página, na página 63, nós temos o exercise 8, que fala o seguinte: Write the adverbs of frequency and the verbs according to the information in parentheses. Então, o que vocês vão fazer nesse exercício? É um exercício que pede para a gente completar aí as lacunas usando as informações que nos foram dadas aqui em parênteses, né? Nós temos uma porcentagem e depois um verbo. Por exemplo, então, na letra A, nós temos a porcentagem de 0% e o verbo eat, que significa comer, né? Então, quer dizer que nessa frase aqui vai ser uma coisa que eu nunca faço, né? Que eu nunca como. Por quê? O 0% se encaixa na frequência nunca. Então, algo que eu nunca faço. Então, como é que vai ficar essa frase? I never eat candies. I never eat candies. Tudo bem? Então, ó, sujeito, advérbio e depois o verbo, tá bom? I never eat candies. Eu nunca como doces. Certo? Então, continuem a fazer nesse estilo aí, respondendo as questões até a letra E. O último exercício de hoje, exercise number 9. Unscramble the words and write the sentences. O que pede pra gente fazer nesse exercício então? Desembaralhar, organizar aí as palavrinhas pra gente formar uma frase, tá? Então prestem atenção na sequência correta, né, de cada palavra, na função que cada palavra tem, tá? Para que essa frase faça sentido e ela fique correta, tá bom? Por exemplo, na letra A, nós temos aí as palavras never, food, you, eat and fast. Qual será que é a sequência certa? Primeiro eu acho o sujeito, para iniciar a minha frase. Qual que é o sujeito? É o you, tá? Então começo pelo you. You, depois eu vou para o adverb. Então, you never, qual que é o verbo? Eat. You never eat o quê? Fast food. Você nunca come a comida aí de fast food, que são essas comidas rápidas, tá? Então, façam isso
aí depois a teacher manda a correção pra vocês. Se tiverem dúvida, é só falar comigo, tá certo? See you, bye bye!